Seja Deus. Lucas, capítulo de número 22, nós vamos ler a partir do versículo de número 39, do 39 ao 46. Lucas, capítulo de número 22, versículo 39 ao 46. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Então, saindo, foi como costumava ao Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. 41. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. 45. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. 46. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Glórias a Deus. Coloque com carinho as escrituras sobre o teu coração. Você já vai entender o que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração. Oremos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. A partir desse momento é o Senhor que fala ao meu e ao teu coração. Não permita que nada venha tirar, irmão, a tua atenção de ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus. Que o Senhor essa noite vai falar conosco, assim como Ele tem falado desde o início do culto, Ele continuará falando em nome de Jesus. Amém? Hoje a pregação, irmãos, é voltada para oração. A forma que nós estamos orando ao Senhor, a forma que a nossa oração está sendo feita. E para começarmos a pregação, nada melhor do que ouvirmos a oração do próprio Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus vai chamar os seus discípulos para orar. E antes de nós entrarmos na oração do Senhor Jesus, é necessário que nós venhamos entender que o Senhor Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, tudo que Ele fez foi para deixar de exemplo para mim e para você, para nós que servimos ao Senhor. Amém? Tudo que o Senhor Jesus fez, tudo que está na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, Ele deixou de exemplo para mim e para você. Amém? E essa noite nós vamos aprender a forma que o Senhor Jesus orou a Deus, a forma que o Senhor Jesus se dedicou ao Senhor e disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feito conforme a tua vontade. E nós muitas das vezes, irmãos, queremos que seja feito conforme a nossa própria vontade, mas o Senhor nos ensina aqui através dessa oração do Senhor Jesus, que Ele está nos mostrando que a vontade que prevalece é a vontade do Senhor. Quantas vezes nós não fomos convidados a orar por alguém, a apresentar alguém em oração? Mas saiba de uma coisa, irmãos, não é pela nossa oração que algo vai mudar. Não é por nós orarmos 10 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 dias, 10 dias, 10 anos, 20 anos, que vai mudar a vontade do Senhor. Mas a vontade do Senhor, ela sempre vai prevalecer. Através da nossa oração, não somos nós que mudamos o Senhor, mas sim o Senhor, através da nossa oração, muda e seja feito conforme a vontade dEle para conosco. Amém? E aqui o Senhor Jesus, Ele começa a nos ensinar
O Senhor está ali reunido com seus discípulos, fez parte da ceia. Em casa você vai acompanhar Lucas capítulo de número 22, você vai entender. Jesus participou da ceia, Jesus estava conversando ali com seus discípulos, e a partir do primeiro versículo que nós lemos, o versículo de número 39, ele vai falar: então saindo o Senhor, como fazia de costume. O Senhor Jesus, irmãos, ele tinha isso como costume, sair para orar, sair para entrar em oração, sair para ter intimidade com o Senhor, sair para estar ali diante da presença do Senhor. E ele, tendo todo o poder, toda a autoridade vindo do Senhor, mesmo assim ele fazia questão, ele tinha costume de fazer isso, sair para orar ao Senhor, para clamar a Deus. E esse costume nos dias de hoje, devido aos dia a dia, devido a muitas coisas que nós vemos conversando, a vida dos cristãos, a vida daqueles que servem a Deus, está deixando de ser uma vida de oração, está deixando de ser uma vida voltada para o Senhor, para fazer conforme a vontade dEle. E aqui o Senhor Jesus nos mostra que a oração, ela é importante na vida de cada um de nós, e nós nunca podemos deixar de orar. Aí eu olho a minha vida de oração ao Senhor, eu olho a forma que eu estou orando ao Senhor, eu começo a analisar quanto tempo eu tenho diante da presença do Senhor todos os dias, quantas afrontas chegam até mim, e ali eu paro e analiso e falo: eu deveria ter demorado 5, 10, 15, 20 minutos antes de sair de casa, de joelhos dobrados, orando ao Senhor, agradecendo a Ele, pedindo para Ele me proteger de todo o mal, de tudo aquilo que pudesse se achegar até mim. Mas eu fiz uma oração de 1, 2 minutos, 3 minutos, e ali eu achei que estava tudo bem. Então, pastor, eu tenho um tempo para orar? Não existe tempo para oração. Mas nós precisamos fazer como o Senhor Jesus, ter uma vida de oração constantemente. Como de costume o Senhor fazia isso, Ele fazia isso continuamente, e nós não conseguimos fazer isso. Nós fazemos 1, 2, 3, 4 dias, aí ficamos mais 4, 5, 6 sem fazer, aí depois vem uma afronta, voltamos a orar de novo, passou a afronta, ficamos sem orar, aí vamos, caminhamos da forma que queremos, sem oração, sem apresentar ao Senhor aquilo que nós estamos passando. E aí quando vem a turbulação, aí nós sabemos a quem nós devemos recorrer. E ali o Senhor diz, através do Evangelho de Lucas, a palavra do Senhor, que Ele se angustiou ali, Ele ali se entristeceu de uma tal forma, a qual o Senhor enviou um anjo até Ele, porque eles estavam ali de joelho dobrado, clamando ao Senhor. E o Senhor percebeu que Jesus estava ali muito angustiado. Ele vai enviar um anjo para acalmar o Senhor. Saiba que na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor, na hora do aperto, o Senhor sempre envia o seu anjo para acalmar a cada um de nós. E aí a Bíblia vai continuar dizendo que o Senhor continuou orando com clamor, com temor, que o teu suor se transformou em gotas de sangue. De tanto que o Senhor estava ali angustiado, o teu suor ele se transformou em gotas de sangue. Mas mesmo assim, o Senhor vai nos ensinar e vai dizer: Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme tu queres. Nós somente apresentamos a nossa vontade ao Senhor. Eu preciso, eu quero, eu me santifico, eu estou na tua casa, eu faço conforme a tua vontade, eu leio a Bíblia, eu estou fazendo a tua obra, eu não mato, eu não roubo, eu não traio a minha esposa, eu não faço nada de errado, Senhor. Só estou te pedindo uma só coisa.
E aqui Jesus está ensinando: porém não seja feito conforme a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Não seja conforme nós queremos, mas sim conforme a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E às vezes, irmãos, nessas orações, por nós orarmos com tanta vontade que algo aconteça, que nós somos até enganados, né? Oramos por algo e ali ouvimos um louvor, é uma confirmação de Deus. Ouvimos alguém dar glória a Deus, isso é uma confirmação de Deus. Mas presta atenção numa coisa, irmão: tudo aquilo que estiver em dúvida, tudo aquilo que for duvidoso, não vem do Senhor, porque Ele diz para nós que somos servo dEle: seja o nosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso vem de procedência maligna. Tudo aquilo que é duvidoso, tudo aquilo que está colocando dúvida em nós, dobre o seu joelho de novo e ore ao Senhor e diz: Senhor, seja feito conforme a tua vontade, não a minha. Eu quero, mas não prevaleça a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. E nós, como igreja, irmãos, como servos do Senhor, nós devemos ser como Jesus Cristo andou aqui, agir da forma que Jesus Cristo agiu. Mas como, pastor, nós vamos conseguir fazer dessa forma? Como nós vamos conseguir agir de tal forma? Jesus, Ele tinha uma sabedoria que nós sabíamos que era sobrenatural, vinha do próprio Senhor. Jesus, Ele tinha uma vida contínua de oração. Isso que o Senhor está ensinando aqui a nós essa noite: tenha uma vida contínua de oração. Como hoje, irmãos, é difícil nós vermos pessoas que antes de sair de casa ora, tudo que vai fazer apresente oração ao Senhor, tudo que está diante de ti ali primeiro é apresentado diante do Senhor. Como é difícil nós vermos pessoas dessa forma. Por quê? Porque nós sabemos que nem tudo que nós queremos será a mesma vontade do Senhor, será a mesma forma de agir do Senhor. Por isso que muitas das vezes, irmão, nós não queremos dobrar o nosso joelho para orar ao Senhor, para apresentar algo, porque nós sabemos que aquilo é duvidoso. E se nós apresentarmos em oração ao Senhor, o Senhor lançará fora tudo aquilo, porque abrirá os nossos olhos, abrirá os nossos ouvidos e dirá: isso não vem de mim, isso vem do seu próprio coração. E qual enganoso é o coração do homem! E quantos de nós estamos sendo enganados, irmãos, nos dias de hoje, pelo nosso próprio coração, pelos nossos próprios querer, pelas nossas próprias formas de agir. E o Senhor Jesus aqui nos ensina que a oração, ela tem que ser contínua na nossa vida, ela tem que fazer parte da nossa vida, e não permitir que nada venha tirar o nosso foco do Senhor. Aquilo que nós estamos fazendo que vai tirar o nosso foco de servir a Deus e estar diante da presença dEle. Aquilo que nós vamos fazer parte que seja algo duvidoso, que nós venhamos apresentar diante do Senhor, porque o Senhor, através da Tua graça e a Tua misericórdia, vai nos mostrar o verdadeiro caminho, as verdadeiras atitudes que nós, como servos e servas do Senhor, devemos tomar. Nós somos cristão, nós somos servos de Deus, e cristão significa pequenos cristos. E olha que responsabilidade que nós temos de sermos como Cristo, pequenos cristos, dar o exemplo de cristão, dar o exemplo de servo do Senhor, fazer a diferença. As pessoas chegaram até nós com ignorância, com maldade no coração, e ali nós mostrarmos o amor que Jesus teve por nós, o amor que Jesus demonstrou por nós, e ali que Ele quer que nós venhamos demonstrar por outras pessoas, por pessoas que fazem parte da nossa vida, ou que o Senhor permite que venham chegar até nós. E nós devemos estar preparados
Mas como que nós vamos se preparar? Como que nós vamos estar preparados para o mundo que está perdido, para o mundo que só leva à confusão, à ignorância, à idolatria, um mundo que nos ensina a ser diferente, fazer as coisas erradas, fazer aquilo que não presta? Como que nós vamos fazer tais coisas? Como que nós seremos diferentes dessa forma, no meio de tanta corrupção, no meio de tantas pessoas que não acreditam mais no bem? Hoje presta atenção, irmãos, hoje você vai fazer o bem para uma pessoa, ela até duvida da sua bondade, de tanto acostumada que ela está com a maldade. Você vê que as pessoas hoje, elas têm costume de dar até um bom dia de forma maldoso, e quando você vem demonstrar o amor, a bondade para alguém, ela até duvida. Será que você existe mesmo? Ou será que você está querendo algo em troca através de tanta bondade que você está demonstrando? Essa bondade, irmãos, não vem de nós, não faz parte de nós, mas sim o Senhor coloca em nós em cada dia. Mas para o Senhor colocar isso em nós, é necessário que nós venhamos ser igual o Senhor Jesus fez. Ele orava e tinha costume de fazer isso. Ele gostava de orar. Lucas deixa aqui bem claro para nós, no Evangelho de Lucas, que ele dobrava o seu joelho para orar. Quanto tempo nós não dobramos o joelho para orar, irmãos? Então o Senhor não recebe a minha oração em pé? Recebe. Então o Senhor não recebe a minha oração deitado, sentado? Recebe, irmão. Mas que coisa linda é quando você vê alguém ali ajoelhado orando ao Senhor, dobrado o seu joelho ali e clamando a um Deus maravilhoso. Para muitos vão dizer: olha que loucura, de joelho dobrado, olha isso, olha aquilo. Mas ali você sabe em quem você está orando, a quem você está orando, quem está ouvindo a sua oração e quem está recebendo a sua oração. Mas contudo, que a nossa vontade, o nosso querer venha a ser lançado fora e permaneça a vontade do Senhor. Amém? Nós temos costume de oração, irmãos? Nós como igreja, será que nós oramos da forma que nós deveríamos orar? Será que nós pararmos para observar o nosso dia a dia, nós por sermos servos do Senhor, termos confessado o Senhor como o único, suficiente, exclusivo Salvador, nós que se reunimos aqui quarta, sexta e domingo para louvar a Deus, será o que nós temos aprendido aqui? Será que nós oramos da forma que deveríamos orar? Será que nós temos essa vida de oração com o Senhor? É bom estarmos aqui, irmãos, todo mundo na mesma vontade, na mesma concordância. Aí é fácil, né, nós orarmos, porque ali vamos nós como igreja do Senhor se reunir e fazer uma oração no mesmo propósito, no mesmo querer, da mesma forma, e apresentando ao Senhor que não permaneça o nosso querer, mas sim a vontade do Senhor. Mas e quando nós estamos em outros lugares, irmãos? Quando nós estamos em lugares que nos mostra tudo ao contrário, como nós estamos se tratando? As pessoas olham para nós e vê verdadeiramente a mudança na nossa vida? As pessoas olham para nós e vê ali nós como homens e mulheres de Deus? As pessoas no dia a dia observam a nós o amor, a mansidão, a qual o Senhor nos ensina que tem que fazer parte da nossa vida, e ali nem o dia mal, nem a adversidade, nem potestade, nem principado, nada vem tirar isso de nós? Ou nós somos aqueles que: eu não estou dentro da igreja, eu não sou um cristão besta, então se você vier, você vai ouvir, você vai arrumar o seu. Essa semana eu recebi uma afronta, e ali eu estava trabalhando e estava mais na carne do que
no Espírito. E a palavra de Deus ela é bem clara. Aquele que anda na carne somente verá as obras da carne. Aquele que anda no Espírito verá as boas obras do Espírito. Mas ali, cansado, trabalhando, estava na carne, mais da carne do que no próprio Espírito. E ali Satanás ele vai armar uma cilada e vai dizer: agora eu pego o pastor do Senhor, o servo do Senhor, aquele que se diz ser crente do Senhor. Ele está na carne, agora ele vai cair direitinho. Aí manda 2 pessoas até mim, usada por ele, a qual Deus enviou até a minha vida, para que essas pessoas venham sentir o amor. Vocês vão lembrar que eu gosto muito de falar aqui que pregar aqui é fácil, porque todos aqui estão querendo ouvir a voz do Senhor, querendo ouvir o amor. Eu quero ver você pregar lá fora, onde ali tem ladrão, assassino, drogado, pessoas que não querem saber da palavra de Deus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que servem a falsos deuses. E aí eu quero ver você, e eu também, eu incluo nesse meio, pregar lá, para essas pessoas. E aí o inimigo vai me levar 2 pessoas dessas até mim, que serve a ele. E antes dela chegar, primeiro ele vai se apresentar e dizer: hoje você vai vacilar, hoje você vai escorregar. Por muito pouco isso não aconteceu. Ali eu ouvi palavras que nem quando eu andava no mundo, nem quando eu andava perdido, eu ouvi tantas palavras daquela. E ali quando eu estava a ponto a explodir, eu lembrei dessa passagem do Senhor: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porém seja feito conforme a tua vontade. E ali eu orei ao Senhor, disse: Senhor, eu estou ouvindo palavras que não deveria estar ouvindo. Senhor, é verdade que eu sou o teu servo, eu deveria estar mais preparado, eu deveria estar mais em espírito, não ter permitido que a carne tomasse conta de mim. Mas antes que eu abra a minha boca para falar qualquer coisa para essas pessoas, que o teu amor, porque quem me trouxe até aqui foi o Senhor, que a tua paz, o teu amor venha estar diante de mim, e não permita que eu venha falar nada da minha vontade. Quando eu acabei de fazer a oração, o Espírito Santo de Deus disse: não fala uma só palavra. Aí eu lembrei de quem? De Salomão. Na nossa vida há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de falar, mas também há tempo de se calar. E ali era tempo de eu se calar, porque ali a ira de Satanás estava se manifestando, mas a glória do Senhor, ela é maior que toda a ira, que toda armadilha, que toda cilada, que tudo que Satanás faz, não somente sobre a minha vida, mas a vida de cada um daqueles que servem a Deus. E assim como o Senhor enviou um anjo para Jesus quando ele estava orando no Getsêmani, e ali Jesus estava suando gotas de sangue, o Senhor enviou até a minha vida, e quer enviar até a vida de cada um daqueles que o clama, que o busca e que o amam verdadeiramente. Mas para que isso venha acontecer na nossa vida, é necessário que nós venhamos ter uma vida constante de oração a Deus. Irmãos, o inimigo, ele vai investir todos os dias da nossa vida, para que nós venhamos sair da presença do Senhor.
O Senhor sabe a luta de cada um de nós, que é para vir até a casa do Senhor. Deus sabe quando nós começamos a se preparar para vir para a casa do Senhor, começa a luta. Deus sabe que o dia de nós buscarmos a Deus aqui, a hora que nós acordamos, já começa a luta para que nós não venhamos estar diante da presença do Senhor. Mas quando isso acontecer sobre a minha e sobre a tua vida, não troque o estar na presença do Senhor por nada nesse mundo. Não troque o estar na presença do Senhor por nada nesse mundo, nem pelo ouro, nem pela prata, nem por nada, porque o estar na presença do Senhor vale mais do que muitas coisas, do que tudo, ou melhor dizendo, o estar na presença do Senhor vale mais do que tudo que se exista, que nós podemos ver, que nós podemos ouvir, que nós podemos se acalmar. O estar na presença do Senhor é mais valioso do que tudo isso. Mas muitas das vezes, irmãos, nós sabemos que o espírito está pronto, porém a carne, ela é fraca. E muitas das vezes, irmão, nós entramos na carne e permitimos que ela nos domine. E ali nós trocamos o culto a Deus. Ali nós trocamos a vida de oração com o Senhor. Ali nós trocamos a leitura da Bíblia por qualquer coisa. E aí vem a grande desculpa, né? São os problemas, são os por vir, são as afrontas. Irmãos, chegou um tempo de nós que servimos a Deus olharmos para nós mesmos e observar a forma que nós estamos servindo a Deus. Aqui nós temos 10, 15, 20, 30, 40 anos de servir a Deus. Mas se pegarmos de lição todo esse tempo, são poucas as lições que nós temos guardado em nós. Foi muito bem aberto o culto aqui. Qual a ministração foi feita aqui no domingo? Ainda bem que o pastor não insistiu nessa pergunta, porque senão muitos de nós não lembramos nem o que foi pregado, nem o que foi ministrado. Mas nós não louvamos a Deus, nós não sentimos a presença. E essa é a pura verdade. Mas não lembramos o que foi ministrado, o que foi pregado. E nós devemos ter uma vida de oração na presença do Senhor. E sabe o que está faltando para nós? Talvez você hoje veio até aqui e disse: Senhor, talvez a minha vida de servir ao Senhor já não é mais como era antes. Senhor, hoje eu não sinto mais aquela presença maravilhosa que eu sentia antes. Senhor, a palavra é ministrada, mas eu até dou glórias a Deus, dou aleluia, mas eu não entendo nada do que está sendo ministrado. Senhor, eu estou na tua presença há 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas até hoje eu ainda tenho dúvida sobre a vida eterna, sobre aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Senhor, até hoje eu tenho dúvida, porque tantas coisas ruins acontecem na minha vida e em meio a essas coisas ruins eu pergunto ao Senhor: onde tu está, Deus? Cadê o Senhor? E sabe por que muitas das vezes nós fazemos essa pergunta para nós mesmos? Falta de vida de oração com o Senhor. Falta de apresentar tudo aquilo que estamos sentindo diante do Senhor.
Quando nós viemos sentir sede, a sede ela não vem forte do início, ela vem uma pequena vontade de tomar um gole de água. E ali o tempo vai passando e essa vontade ela vai aumentando, aumentando e aumentando cada vez mais. Assim é o desânimo na nossa vida. Assim é a falta de vontade de estar diante da presença do Senhor. Ela não começa grande, ela não começa forte, ela vai ali aos pouquinhos. O glória a Deus vai diminuindo. A vontade de ser o primeiro, de chegar ao culto para dobrar o joelho e orar a Deus, ele vai diminuindo. Nós começamos a chegar em cima da hora, para que ali não venhamos ter tempo de dobrar o joelho e orar ao Senhor e agradecer por cada minuto da nossa vida. E aí, sem nós percebermos, essa pequena vontade, as coisinhas vão ali tomando força, criando força, criando força. E quando vai ver, já não tenho mais vontade de estar na presença do Senhor. Já não tenho mais vontade de fazer nada. Eu até vou, mas contra a minha própria vontade. E o Senhor diz que tudo isso é falta de oração, vida de oração. Irmãos, se você chegar para mim e disser que conquistou uma casa, eu vou ficar feliz com você. Se você chegar até mim e dizer para mim que estava orando por algo e Deus permitiu que você viesse conquistar algo, eu vou ficar feliz com você. Mas sabe quando eu vou ficar feliz de verdade com você? É quando você dizer para mim: pastor, eu entendi e tenho verdadeiramente uma vida de oração por Deus. Eu oro todos os dias ao Senhor. Todos os dias eu converso com Deus. Eu não consigo ficar um dia sequer sem falar com o Senhor. Porque essa é a maior riqueza das nossas vidas. E talvez você que está aqui essa noite, irmão, sua vida de oração não existe mais. Talvez a forma que você orava antes, você não tem mais vontade de fazer isso. E o Senhor está falando comigo e com você aqui essa noite, que essa vida de oração nunca venha se esfriar. O Senhor, Ele orava e fazia isso continuamente. Era de costume dele fazer isso. E tudo que o Senhor fez foi para deixar de exemplo para mim e para você. Se o Senhor, com todo o poder que Ele tinha, Ele ia dobrar o joelho e orar. Imagine nós, irmãos, que somos pessoas que dias estamos bem, dias estamos mal, dias estamos felizes, dias estamos tristes. Como nós devemos orar ao Senhor e clamar a Ele. Como nós devemos ter uma vida de oração ao Senhor. E nós juntamos, né, irmãos, para orar. Às vezes nós confiamos em pessoas e dizemos assim: olha, vamos unir a nossa fé e vamos orar por tal coisa, por tal causa. O Senhor levou os seus discípulos aqui para orar com Ele. E o que os discípulos fizeram? Dormiram. Tem muita gente que nós estamos chamando para orar, irmãos. Eles estão mais dormindo na fé do que qualquer coisa. Então nós vamos ter uma vida constante de oração com o Senhor. Que a minha e a tua vida venha a ser uma vida de oração diante do Senhor. E saiba de uma coisa, irmão, mais uma vez eu vou repetir: você pode orar 1 minuto, 1 hora, um dia, uma semana, um ano. Não é a sua nem a minha oração que vai mudar a vontade do Senhor, mas sim através da oração Deus vai mostrar para nós que o que prevalece é a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, suave e agradável perante a vida daqueles que o servem e o buscam
verdadeiramente. Não adianta estarmos aqui e dizer: eu sou um servo do Senhor, eu uso terno, eu tenho uma Bíblia, mas não tenho vida de oração. Não adianta eu estar aqui nos cultos, quarta, sexta e domingo, mas o que é ministrado aqui entra por um ouvido, sai pelo outro, eu não entendo nada. Não adianta eu dizer que eu sou um servo do Senhor e há um ano eu não sei o que é dobrar o meu joelho ali e se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, estou aqui diante da Tua presença para agradecer por tudo que o Senhor fez por mim, pela minha família, e dizer ao Senhor: eu não sou digno de nada que o Senhor tem feito sobre mim, mas pela Tua graça e a Tua misericórdia está aqui o Teu servo ou a Tua serva. Tem uma coisa que o Senhor está me lembrando aqui, não precisa me responder, eu não vou nem olhar para ninguém. Qual foi a última vez que você orou pela Igreja Cristã Novo de Deus? Pelos pastores, pelos obreiros, pelos membros? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Não precisa me responder, irmãos. É o Espírito Santo que está falando ao meu e ao teu coração. Se entristeça com isso, irmãos. Você faz parte da igreja. Você é um membro da igreja. Você não consegue orar pelo seu próprio irmão, pela sua própria irmã, pelos pastores, pelos obreiros. Olha o ponto que nós servimos ao Senhor, estamos chegando. Agora, se tem alguém aqui que ora, apresenta, que Deus abençoe a tua vida, porque você está lembrando da igreja, está lembrando do teu irmão, está lembrando da tua irmã, está lembrando dos obreiros, está lembrando dos pastores, está lembrando de todos. Agora, você que não tem essa vida de oração, diga: Senhor, misericórdia, porque eu sou essa pessoa, eu não tenho orado, eu não tenho apresentado em oração. Na verdade, eu não sei nem o que é uma vida de oração. E louvado seja o Senhor. Quantos ouviram a palavra de Deus essa noite? Diga glória a Deus. Você guardou cada palavra que foi ministrada aqui? Quantos minutos vai durar essa pregação, essa ministração? 10 minutos? 15 minutos? 1 hora? 1 dia? 2 dias? 3 dias? Irmãos, eu não estou falando para guardar os 35 minutos que foi ministrado aqui de palavra. Mas uma coisa nós devemos lembrar, que o Senhor Jesus essa noite nos ensinou, que nós devemos ter constante vida de oração. Constante vida de oração ao Senhor. E contudo, passe a nossa vontade, mas sim prevaleça a vontade do Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Louvado seja